Torricelli, tá? Que ele pegou uma bolsa de mercúrio, tá? Botou um tubo dentro do mercúrio, encheu ele completamente de mercúrio e depois levantou ele. Quando levantou ele, tá? Uma parte aqui ficou com vácuo, tá? Vácuo, e ele viu essa altura aqui, que foi 760 milímetros de altura. Então, como essa pressão é a pressão de uma atmosfera, e essa pressão aqui também é a pressão devido à coluna desse ar, ele calculou a pressão como sendo força sobre área, no caso a pressão como sendo o peso do líquido sobre a área, o peso mg sobre a área. Se você multiplicar por h em cima e h embaixo, você vai ter a área da base vezes a altura, que é o volume. Então você vai ter mgh sobre volume, onde m sobre v é a densidade, ou seja, não vai depender da área, vai depender apenas da profundidade, da densidade do líquido, da aceleração da gravidade local, por isso você não deve decorar, porque na Lua seria diferente, e da altura do líquido. Então a pressão atmosférica para no caso, o mercúrio, seria a densidade do mercúrio, que é aproximadamente 13.700 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade da Terra, que é aproximadamente 10, vezes a altura do mercúrio, que seria 0,76, isso tudo daria aproximadamente 100.000 newtons por metro quadrado, que é uma atmosfera. Tá? Como se você tiver numa coluna de água, ou seja, numa profundidade de água, que você tem uma atmosfera aqui fora, tá? E qual seria a sua pressão quando você descesse determinada altura para atingir esses 100.000 newtons por metro quadrado? A pressão aqui é de 100.000 newtons, mas eu quero saber a altura da profundidade da água para aumentar mais 100.000 newtons, ou seja, eu vou colocar um ΔH aqui, tá certo? Então a variação de pressão aqui desse ponto A para esse ponto B, a variação de pressão, seria igual a quê? dG e ΔH. Tá? Então a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, vezes 10, que é a aceleração da Terra, a gravidade da Terra, vezes o ΔH, tem que dar os meus 100.000 newtons. Ou seja, 10 a quinta newton por metro quadrado. Ora, aqui você tem 4 zeros, aqui você tem 5, então meu ΔH seria igual a 10 metros. Por isso que a profundidade a cada 10 metros aumenta em uma atmosfera, por causa que depende apenas da densidade da água. Agora, uma coisa interessante, a densidade do ar é aproximadamente, vamos colocar aqui a nível do mar, você tem a densidade de uma atmosfera. Essa atmosfera é dada pela coluna de ar. Tá? Como a densidade do ar é aproximadamente 1000 vezes menor do que a densidade da água, você tem que a altura do ar para dar a pressão de uma atmosfera seria densidade do ar, que em vez de 1000 seria de 1 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade da Terra, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir, que isso aqui seja 10 a quinta. Ou seja, a altura seria aproximadamente 10 a quarta, que é 10 km de altura. Tá? Ou seja, a partir de 10 km de altura, o ar se torna tão rarefeito que não contribui de forma forte para o aumento da pressão atmosférica. E é por isso que os aviões têm dificuldade de voar acima de 10 km de altura, ou seja, só aviões com velocidade bem grande, porque o ar é muito rarefeito a partir de 10 km de altura. Tá? Então tá aí a dica, não decore fórmulas, tá? Porque você pode ter que entender. Vai que o cara pergunta a pressão em outro planeta. Agora, francamente, essa questão, porque isso aqui foi dada a explicação, uma questão que surgiu, dizendo que a ejaculação do homem é a pressão de 10
a quarta newtons por metro quadrado. Aí o cara mergulha 30 metros para dar essa pressão, 10 a quarta newtons por metro quadrado, e na questão em si ele não diz que o cara ejacula. Agora eu quero saber o que o cara está fazendo ejaculando lá. Outra curiosidade é o seguinte: se ele tiver com um cilindro que foi inventado por Jacques Cousteau, com ar comprimido dentro do pulmão, ele pode ir até 40 metros sem problema, e sem demorar muito para o nitrogênio não ficar sendo introduzido muito, o gás nitrogênio se tornando parte da corrente sanguínea. Se ele subir rapidamente, ele explode. Mas também se esqueceu o problema de dizer o seguinte, que sem esse problema de você botar ar comprimido nos pulmões, ou seja, quando um mergulhador vai subir, o ar comprimido está tão grande que se ele prender a respiração, ele explode, inclusive sai pelo ânus. Ele tem que subir com a boca aberta, soprando todo o ar, porque ele tem ar suficiente para chegar à tona. Mas em apneia, ou seja, com a respiração tampada, há recordes superiores a mais de 100 metros de profundidade. Beleza? Então, até a próxima dica. Não decore para não ter que estudar tudo de novo, tá? É muito mais fácil entender do que fazer o retrabalho de decorar. Entre no canal de Física, professor Sérgio Torres. Entre nos grupos, tá? Que eu tenho todo o prazer de ajudar você. Forte abraço, até a próxima.